aqui olha para o horário, 5 horas e 40 minutos, 17 horas e 40. Então, logo mais a gente tem aula com as alunas, tem a gravação de uns conteúdos para fazer também. Então, por aqui a gente vai interagindo ao mesmo tempo, tanto para o canal no YouTube, quanto aqui pelo Instagram, para você ver como que funciona a nossa correria. E aí, como eu não consigo ir em casa a tempo, eu vou fazer uma camisa para mim, ó. E aí eu volto novamente aqui para pregar o molde, para ser bem rápido a produção dessa peça. Já posiciono o molde aqui certinho na minha peça, no meu tecido. E aí, ó, a mão livre com a própria tesoura, eu já sigo aqui fazendo o corte, tá? Então, para muita gente, o que é uma dificuldade muito grande fazer o corte do tecido, a partir do momento que a gente tem a modelagem, não se torna. Então, aqui eu vou conversando com vocês e vou cortando a peça para você ver o resultado. Vou seguindo aqui fazendo o corte da minha peça. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com uma malha tubular. Fica bem fácil aqui, ó, seguir o resultado. Cortei já todo o corpo da blusa. Vou separar aqui. Aqui eu já tiro frente e costa. Já nesse caso aqui eu fiz um corte mais direto com o tecido, porque eu já cortei aqui as duas partes, ó. O lado A e também o lado B, que no caso aqui vai ser a parte da frente. Professor, eu tenho dificuldade de fazer o decote. Eu venho aqui, ó, posiciono, pego aqui a tesoura, ó, corto o tecido. E aqui agora eu já separo as duas partes, tanto a parte da frente quanto a parte das costas, tá? Vou fazer o corte agora da manga. A manga ela já tem toda a margem de costura também inclusa nela. Vou fazer a costura dessa peça toda na máquina de overlock. Vou mostrar também para vocês. Bom, aqui eu sigo fazendo o corte da manga. E aí eu tô no auxílio aqui com o Bruno. O Bruno tá me auxiliando, gravando aqui o conteúdo ao mesmo tempo para o Instagram e para o YouTube. Aqui, ó, fiz o corte da peça. Vou posicionar aqui, colocar minha grade, minha matriz de volta. Aqui eu vou tirar o viés. Então aqui, ó, eu já vou cortar um viezinho de aproximadamente 2 dedinhos de largura, de um lado e de outro, de um lado da outra aqui da minha malha. Posicionei, fiz o corte da minha peça já está todinho pronto. A partir de agora eu vou lá para a máquina de overlock, vou fazer essa costura em questão de minutos para a gente deixar já prontinho, tá? Então vou fazer a troca da linha para vocês acompanhar junto comigo dessa maneira bem real. Então esse é o corre-corre da gente durante o dia. Produz, grava, produz conteúdo e aí a gente segue em frente. Bora comigo que a gente tá costurado. E agora eu tô fazendo a troca da linha. E aí, como todo costureiro dentro do ateliê tem essa vivência, essa correria, eu faço questão de mostrar para vocês. Então o que é que acontece? É comum da gente vir aqui, ó, numa máquina, pegar uma linha bem rápido, voltar na outra máquina e aqui a gente já vai posicionar ela. Já deixar tudo alinhado, tudo prontinho. Amarrei. Vou aqui, minha máquina já está ligada, vou pegar uma pinça. Todo mundo sabe onde deixa o material já prontinho e agora a gente vai para a costura. Agora eu vou trabalhar nessa máquina, que é uma máquina de overlock. Eu já tenho mostrado ela constantemente para vocês aqui no canal. E uma dica bem interessante, professor, que máquina industrial eu devo investir inicialmente? Eu sempre indico que você comece pela máquina de overlock, porque por ela você tem a capacidade de produzir uma peça sem precisar do auxílio de outra máquina. Ou seja, eu vou costurar essa camisa agora todinha aqui nessa máquina, sem precisar do auxílio de uma galoneira ou de uma costura reta. Então, com essa máquina eu consigo produzir muitas peças sem precisar do auxílio da outra, como a gente vai fazer agora. Já amarrei ali, vou fazer aqui, ó, a troca da linha. E aí, como eu fiz a amarração, eu puxo a linha já para encurtar o meu processo. Puxo aqui também os 2 fios e aqui eu sempre venho auxiliando, ó. Eu vou puxando aqui os 2 fios até eles concluírem e saírem aqui. Então saiu aqui já a questão do fio. Vou agora posicionar aqui a linha da agulha. Linha da agulha colocada. Costuro aqui, ó, para você entender. A linha já está prontinha, vou fazer a costura. Uma curiosidade aqui, em alguns lugares, a máquina de overlock, ela é conhecida
como máquina de ponto cadeia para fazer essa correntinha aqui, ó, tá? Então tem lugar que a gente conhece por máquina de ponto cadeia, certo? Ou ponto corrente, e tem lugar que a gente conhece pela máquina de overlock. Então aqui eu vou alinhar já tudo certinho e bora fazer a costura dessa peça, tá? Lembrando que eu cortei essa blusa aqui com minha modelagem e a minha modelagem já possui toda a margem de costura inclusa nela. Para quem está aqui no vídeo acompanhando, na descrição desse vídeo tem um link onde você pode clicar, chamar o pessoal da equipe para você que está aqui assistindo. Eu também vendo modelagens, tá? Além do meu curso online, eu também tenho as minhas modelagens físicas que a gente vende e envia para todo o Brasil. Então, para você que está acompanhando aqui no YouTube, você já sabe. E para quem está dentro desse processo aqui, ó, fechei o primeiro ombro, chama-se ombrar a peça, tá? E aqui eu vou ombrar o outro lado da minha peça, dessa maneira. Eu acho que em questão de minutos aqui a minha camisa fica pronta. Aqui agora eu vou pegar o viés, que está aqui, ó. Vou dobrar o viés em dois, vou alinhá-lo e vou fazer uma técnica que eu sempre mostro aqui, que eu gosto demais por conta do resultado. Eu vou iniciar a costura nessa pontinha e agora eu vou costurar até o final. Aqui, ó. Vou seguindo, alinhando, sempre esticando um pouquinho o viés, ó. Estico um pouco nesse processo, sigo até aqui do outro lado e finalizo sempre com ele entrando aqui para ficar nesse resultado. Olha que bacana como fica a costura passando de um lado para o outro. Agora vamos fazer a aplicação da manga e assim vai ficar bem fácil, porque até a própria manga também eu quero utilizar um acabamento um pouquinho diferente, que eu já tenho mostrado aqui para vocês. Então peguei aqui minha manga, ó, vi o lado certo e vi também o lado avesso do tecido preto, vou posicionar, costuro nesse formato aqui até a parte de cima, desço até a parte de baixo e agora bora para a dica, tá? Professor, não tenho máquina para fazer o acabamento do abanhado. Faz assim, ó, dobra para dentro um e agora você vai segurar aqui para fora dois, tá? Posiciona, costura. E aqui você já faz o acabamento do punho da manga. Ele já fica bem definido aqui nesse formato. Repete lá do outro lado novamente. Então a gente vai aplicar a manga no local dela. Então aqui eu vou começar. Pego aqui a minha peça já prontinha. Posiciono ela deste lado. Alinho. E agora, bora para uma dica muito importante. A dica que eu quero passar aqui para vocês, para todo mundo que acompanha aqui o meu trabalho, dica para quem vai aplicar a manga da sua peça. Então você pode optar por começar aqui, ó, costura com costura. E aqui você vai costurando aos poucos, contanto que a marcação do pique da sua manga fique igual com a costura aqui do ombro, ó. Porque daí a sua manga ela vai ficar bem posicionada e bem direcionada para ambos os lados. Ou seja, ela vai dar a mesma projeção aqui no resultado final quando eu encaixar. Finalizei. Dessa forma, a minha manga fica bem posicionada, seguindo o alinhamento do ombro com a margem para um lado e para o outro. A próxima dica que eu quero passar para você, para quem tem dificuldade ou para quem ainda não tem um maquinário adequado, só tem um overlock, a dica de fazer esse acabamento aqui, ó, você vai dobrar para dentro uma aba da manga, aí agora você vai segurar aqui, segurar do outro lado e essa aba ela vai voltar. Você traz, posiciona, costura de um lado a outro. E após isso agora nós vamos fechar a nossa peça, tá? Eu como gosto particularmente da manga mais apertadinha, eu já cortei a minha modelagem em G um pouco maior. Quando eu fechar aqui eu já vou fechar com uma margem de diferença. E uma dica é que eu já fecho assim fazendo uma dobrinha para dentro, porque daqui eu já deixo já a parte da linha embutida, tá? Então não fica com aquele acabamento da linha aparente. Finalizei aqui, ó, corto. Vou lá do outro lado também fazer o mesmo processo para fechar a minha blusa. E aí, em questão de minutos, a nossa blusa está pronta. Voltando a falar da dica da máquina.
Professor, eu tenho uma máquina doméstica, mas eu quero partir para uma máquina industrial. Faz a compra de uma máquina de overlock, porque ela vai ser muito produtiva e com ela você vai ter um excelente resultado. Sempre que eu falo para as minhas alunas ou para as pessoas que me acompanham por aqui no YouTube ou em todas as redes sociais por onde eu estou ensinando você costurar de uma maneira mais assertiva, além desse trabalho eu também falo para você qual maquinário você deve investir, tá? Quem é aluna dentro do meu curso sabe muito bem das dicas que eu passo por lá para que você possa montar o seu ateliê de maneira assertiva e comprar o seu maquinário, comprar a peça certa, o maquinário certo para a confecção certa. Eu sempre falo isso porque vou trabalhar com malharia, tem um maquinário específico? Tem. Vou trabalhar com jeans. Tem um maquinário específico? Tem sim. Para cada material que você for trabalhar, você vai ter um tipo de máquina adequada para ele, tá? Aqui eu vou apertar mais um dedinho, porque eu quero que a minha peça fique um pouquinho mais apertada. Cortei aqui, vou lá do outro lado, também quero apertar mais um dedinho na minha peça. Vou finalizar. Aqui tá tudo certo. Agora aqui, ó, a dica do abanhado. Não tenho máquina, como é que eu faço? Ó, pega a base, dobra 2 dedinhos aqui para cima, segura, posiciona e agora você vai aqui, ó, dobra 2 dedinhos, alinha aí, costura. Dobra de novo, 2 dedinhos, alinha aí, costura. Isso vai fazer esse acabamento de barra na parte da sua peça, ó. Isso aqui é perfeito, tá? Novamente, eu vou seguindo aqui, dobrando e costurando. Chegando aqui do outro lado, eu vou seguir o mesmo abanhado. E em questão de alguns minutinhos, a minha blusa vai estar pronta, apenas trabalhando aqui todo o processo de costura na minha máquina de overlock, tá? Vou para a última costura da minha peça. Vou desavessar para você ver junto comigo o resultado. Tá aqui a minha blusa já prontinha. E aí, o que é que eu vou fazer, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, todo o processo de construção, como que ficou em questão de minutos, trabalhando aqui apenas na minha máquina de overlock. E agora eu vou provar a camisa e eu já trago para você o resultado. Tá o resultado em questão de minutos. Deixa eu mostrar para você essa camisa básica aqui, ó, que é uma camisa que todo mundo utiliza e principalmente no tecido de malharia preto, tá? Então, isso também é uma dica muito bacana. O que eu deixei bem claro nesse vídeo, muita gente me pergunta sobre a questão do maquinário, por onde melhorar e qual máquina você deve fazer a aquisição. Essa máquina de overlock foi a máquina que eu fiz a costura dessa peça por completo. É a máquina que eu sempre indico para quem vai migrar de maquinário, ou seja, para quem quer sair de uma máquina doméstica para uma máquina industrial, começa pela máquina de overlock, porque por ela você vai conseguir produzir peças como esse aqui, ó. Como essa camisa que ficou incrivelmente perfeita, eu adorei o resultado, tá? Por aqui você acompanha dicas de corte e costura diariamente para facilitar todo o seu trabalho como costureira. Fica atenta, me segue nas redes sociais e fica ligada que logo logo tem mais conteúdos para fazer você crescer como costureira e elevar o seu nível como profissional.